amados, a paz do Senhor Jesus. A paz do A paz do Senhor. Senhor Jesus Nós Cristo. vamos trazer uma palavra. Nós já lemos uma passagem na palavra de Deus e esta passagem ela está registrada no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 27, versículos 30, versículos 35, versículo 41 a seguir. Vai ser rápida a palavra, que daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo gloriosos louvores celestiais sendo louvados e entoados ao Deus eterno. Nós acabamos de ler uma passagem, antes de ler, aqui para, de repente, a minha filha Kimberly Kathleen, aqui está a irmã Marinalva, a avó dos meus filhos, ao seu lado o Melquisedeque e o Kelvin Quietas. Deu um sinal, Kelvin? Eu aqui, Pronto, deu um sinal, Melquisedeque. graças a Deus, todos aí. Deu um sinal, irmã Marinalva. Maravilha. Deu um sinal, Kimberly. Que benção, que Aí. maravilha. Todo mundo alegre. Vai Dá ser um rápido. sinal, Ted. Aí, Deu um sinal. Prontinho. sinais. As escrituras dizem, nas passagens que lemos, que eram dois irmãos. Esses dois irmãos, um se chamava Jacó e o outro se chamava Esaú. Eles tinham um pai. O nome do pai era Isaac. O nome da mãe, Rebeca. E a Bíblia fala que esses dois irmãos, eles criaram juntos, né? Um virou pastor de ovelhas e o outro virou caçador. O caçador gostava de fazer comida para o pai, só não sabia fazer comida para ele mesmo. O outro irmão, chamado Jacó, ele era um menino mais de casa, doméstico. Ok. E a Bíblia fala que o pai Isaac gostava do filho Esaú, por causa da caça. E a mãe gostava do Jacó, por causa que o Jacó arrumava as coisas de casa, gostava de ajudar ela, quem sabe passar pano na casa, lavar as coisas, né? E as coisas domésticas. E chegou certo dia, que a Bíblia fala que o pai Isaac já estava velho, avançado de idade, e queria abençoar o Esaú, que era o mais velho. A mãe chegou e disse: Jacó, vem aqui, corre aqui, Jacó. Eu acabei de ouvir de trás da porta seu pai falando com seu irmão Esaú, que queria abençoar seu irmão. E eu não vou deixar seu irmão ser abençoado, sendo que você é o meu caçula, você é o menorzinho. Chega aqui, corre lá, vai no quintal, pega a cabrita e pega a cabra, que eu vou tirar a pele, eu vou fazer pelo, eu vou fazer de você que está liso, vou fazer você ficar peludo. Você tem que ficar peludo para parecer que você é Esaú, você tem que ganhar a benção. E daí, o Jacó disse: mãe, mas aí eu posso até receber maldição? A mãe disse: não, não se preocupa não, você vai receber a bênção no lugar do seu irmão Esaú. E a Bíblia fala que o Esaú foi pro campo, mas Jacó ficou ali no quintal, pegou as cabras, pegou o cabrito e rapidinho já voltou. A mãe preparou a comida, e a comida ficou preparada e ficou servida para quem, Melqui? Para quem, Kelvin? A comida foi servida para Isaac. Isaac comeu a comida e disse: meu filho, como é que você preparou essa comida tão rápida? A caça, é difícil caçar rápido, é difícil ir pra fazenda e fazer uma caça assim, desse jeito. E o filho disse: meu pai, é porque Deus estava comigo e as coisas aconteceram rápido. Aleluia, Jesus. E tal. E aí o pai apalpou e disse: chega perto de mim, meu filho. Deu um beijo nele e tal. E apalpou ele pelos braços e tal, pelo pescoço e disse: olha, você é liso. A sua voz é voz de Isaac, ou seja, voz de Jacó. Mas os seus pelos, que eu estou percebendo, é pelo de Esaú. O Jacó é liso, mas você, com a voz de Jacó, não é Jacó. Porque seu pelo mostra que é pelo de Esaú. E aí estava aquele negócio todo, o tempo foi se passando e a Bíblia fala que de repente Jacó recebeu a bênção, ficou feliz, ficou renovado, recebeu todas as bênçãos do céu, recebeu as bênçãos da terra, recebeu as bênçãos do universo. Gente, recebeu bênção de todo quanto é canto. Não foi Kimberly, não foi irmã Marinalva, não foi Melquisedeque, não foi Kelvin. Depois de receber as bênçãos todas, quando fechou a boca Isaac, quem foi que apareceu?
Esaú, com a caça toda pronta, foi lá e fez o guisado e trouxe para o pai. O pai estremeceu e disse, quem é você? Eu sou seu filho Esaú. Não, meu filho Esaú acabou de chegar. Ele recebeu a bênção, já abençoei ele. Não é ele não, pai. Eu sou o Esaú que apareceu aqui, pode ser qualquer um, menos Esaú. Esaú sou eu. O pai disse, então, foi o Jacó que veio e pegou a sua bênção. Você ficou sem nada, você vai ficar sem bênção nenhuma. O Esaú ficou com raiva, ficou com ódio, pediu uma bênção, não tinha bênção. O pai, para não dizer, deixar ele sem nada, abençoou ele ali e disse, olha, você será escravo, você será servo do seu irmão Jacó, e você será menor e ele será maior e tal. E o Esaú ficou com ódio e colocou uma vingança no coração, que um dia iria matar quem? Iria matar o irmão Jacó. E o tempo se passou, e um dia ele encontrou alguns amigos dele na rua e disse, um dia eu vou matar Jacó. E aí a Bíblia fala que a mãe ficou sabendo, que a mãe sabe de tudo, né, Melker? Não é, Kelvin? É. Não é, Kimberly? Não é, Marinalva? Com certeza. A mãe sabe de tudo. E aí, a Bíblia fala que nesse saber de tudo, diz as cartas magnas da palavra de Deus, que nesse instante, a mãe ficou sabendo que o filho mais velho queria matar o filho mais novo. E esse filho mais novo se chamava Jacó. E o filho mais novo, velho se chamava Esaú. Fala comigo, Mel, que Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Fala aqui, ó, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Então o irmão mais novo, qual era o nome? Jacó. E o irmão mais velho, qual era o nome? Esaú. Ok. O irmão mais velho ameaçou o irmão mais novo de matar. A mãe não queria que nenhum dos filhos morresse. Alguma mãe quer que algum filho morra, Melk? Não. Alguma mãe quer que algum filho morra, Kelvin? Não. Alguma mãe, Kimberly, quer que algum filho morra? Não. Nenhum quer, mãe nenhuma, ninguém quer. E pai quer? Pai também não quer, não. E nem Isaac queria que nenhum dos filhos morresse. E para nenhum dos filhos morrer, a mãe chamou e disse, vem cá, Jacó, corra lá para Padã Arã, que lá eu tenho um irmão meu, chamado Labão, e tem meu pai chamado Betuel, que está vivo. Corre para lá, que lá Deus vai te dar família. Jacó correu lá para as terras de Padã Arã, muito longe, correu para lá, e lá casou com uma menina chamada Lia, e casou com uma outra chamada Raquel, foi feliz, e teve alguns filhos. Desses filhos foram 12 filhos no total, e a Bíblia diz que o Esaú colocou na cabeça de matar quem? Jacó. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É fácil você lidar com uma pessoa que tem raiva de você? É fácil, meu? Não. É fácil, Kelvin? Não. É fácil, Mãe Marinalva? Não. É fácil, minha filha Kim? Não. É fácil lidar com quem não gosta de você, com quem não gosta de mim, com quem não gosta de nós. Eu estou dizendo de acordo com a palavra. Esaú não estava gostando mais do seu irmão Jacó, queria matar ele. Aí correu Jacó para as terras de Padã Arã, e Esaú ficou cheio de vingança. Vingança hoje. Um dia que minha mãe morrer, eu mato Jacó. O dia que meu pai morrer, eu mato Jacó. Eu vou matar Jacó. Jacó vai ver. Jacó roubou minha bênção. Jacó tirou tudo de mim. Se eu não sou ninguém hoje é por causa de Jacó. Se eu não tenho nada é por causa de Jacó. Se eu não tenho ovelha é por causa de Jacó. Se eu não tenho bênção é por causa de Jacó. Se eu não sou um homem cheio de dinheiro é por causa de Jacó. Se eu não sou um camarada feliz é por causa de Jacó. Ah, Esaú casou com uma primeira mulher chamada Judite. Aí, se não era feliz, Gênesis capítulo de número 26, versículos 34, 35 a seguir, era por causa de Jacó. Tudo que acontecia na vida de Esaú, ele colocava a culpa de quem? Jacó. Então, se ele não era feliz no casamento, a culpa é de quem? De Jacó para ele. Então, ele casou com uma segunda mulher chamada Basemate. Não foi feliz. Qual não? A culpa, ele culpava quem? Jacó. Aí casou com uma terceira mulher chamada Ada, e não foi feliz. A culpa era de quem? De Jacó. Aí casou com uma quarta mulher chamada, que a Bíblia chama ela de Amalate, ou Basemate, né? E aí, Samalate, chamam ela de Basemate, e aí, não foi feliz. Mas a culpa era de quem? Tudo para Esaú que dava errado, a culpa era de quem? De Jacó. Aí casou com uma quinta mulher, que se chamava Olíbama, de uma certa forma, quem tem esse tanto de coisa também não é feliz. A culpa era de quem? Segundo Esaú, tudo que acontecia de ruim, a culpa era de quem, Melk? Esaú. Tudo que acontecia, Kelvin, na vida de Esaú, a culpa era de quem, Kelvin? Para Esaú, a culpa era de quem, Kelvin? Eram dois irmãos. Eram Esaú e Jacó. Se tudo que acontecia de ruim na vida de Esaú, a culpa que Esaú falava era a culpa de quem? Jacó. Jacó. Em Melk, tudo que acontecia de errado, para Esaú, a culpa era de quem? Jacó. De Jacó. Então eram dois irmãos. Tudo que não prestava, que acontecia na vida de Esaú que ele culpava quem? Jacó. Tudo era Jacó. Ah, se não choveu, a culpa é de quem? De Jacó. Ah, se está chovendo muito, a culpa é de quem? De Jacó. Se eu tenho uma casa, a culpa é de quem? É de Jacó. Se eu não tenho uma moto, a culpa é de quem? De Jacó. Se eu não tenho gado, a culpa é de quem? De Jacó. Se eu sou um homem feliz nos meus casamentos, a culpa é de quem? É de Jacó. Jogou toda a culpa para ele, era a culpa de quem? De Jacó. E ele queria que a mãe morresse por culpa de quem?
De Jacó. Ele queria que o pai morresse, e segundo ele a culpa era de quem? De Jacó. Toda a culpa ele jogou de Jacó. E qual era, o que Jacó tinha que fazer para poder pedir perdão para o irmão? Kelvin. O que, Melquisedeque, que o Jacó tinha que fazer para ter o perdão do irmão, Kelvin? Kimberly. O que Jacó tinha que fazer para ter o perdão de seu irmão Esaú, Kimberly? O que ele tinha que fazer? Vamos ver. Logo, logo eu sei que vocês estão com a resposta. Vocês estão deixando eu pregar. Então eu vou pregando. Daqui a pouquinho vocês respondem. Aí a Bíblia fala que o tempo se passou muitos anos. Jacó teve 12 filhos. Alguém quer citar o nome deles? Rubens, Simeão, Levi, né? Gad, Azé, Zebulon, Naftali, Issacar, José, Benjamim. Total 12, tem uma filha chamada Diná. Mas aí Jacó está voltando, porque Deus mandou ele sair das terras da casa logicamente, do sogro chamado Labão e do seu cunhado, e dos seus cunhados, lógico, saiu de lá. E a Bíblia fala que Jacó voltou para as terras da casa do pai, que se chamava as terras nas proximidades de Hebron, né? E ali, o Kiriat Arba. Só que antes de chegar lá, Jacó passou por um val de Jaboque. Alguém lembra de um trecho que Jacó lutou com um anjo? Alguém lembra? Lembra, Melquisedeque? Lembra, Kelvin Quetasso, do trecho que Jacó lutou com um anjo? Já ouvi falar. E você, Melquisedeque? Lembro. Fala como é que foi essa luta. Como é que foi essa luta? O anjo queria saber o que de Jacó? Qual era o nome de Jacó. O anjo perguntava para ele, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E o que foi que ele respondeu, Kimberly? Meu nome é Jacó. Se o anjo pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Jacó fala o quê? Meu nome é Jacó. Se o anjo perguntasse para você, qual é o seu nome? O que você diria para o anjo? Jacó. Não. Melquisedeque, se o anjo perguntar, qual é o seu nome? O que você diria para o anjo? Melquisedeque. Kelvin Quetasso, se o anjo te perguntasse, Kelvin Quetasso, qual é o seu nome? O que você diria para o anjo? Kelvin. Vamos, Marinalva, se o anjo perguntasse para você qual é o seu nome, o que você diria? Marinalva. Kimberly Quetasso, se o anjo perguntasse qual é o seu nome, o que você diria? Kimberly. Ok, o anjo perguntou, Jacó, qual é o seu nome? Ele disse, o meu nome é Jacó. E o anjo falou, seu nome não será mais Jacó, mas seu nome será Israel, que significa príncipe que luta com Deus. Príncipe que luta com os homens. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você ganhou a guerra. Você prevaleceu. Então você está o quê? Abençoado. O anjo foi embora porque Jacó soltou o anjo. E a minha pergunta é, por que, Melqui, que Jacó segurou o anjo? Por que, Kelvin, que Jacó não deixou o anjo ir embora, segurou o anjo? O que Jacó queria? Minha filha Kimberly Ketri. O que Jacó queria? A avó dos meus meninos, a irmã Marinalva. Jacó queria que o anjo abençoasse ele. E recebeu a benção? Recebeu a benção. Glória a Deus. Melquisedeque, se você querer uma benção de Deus, Deus vai te dar? Vai. Kelvin Quetasso, se você querer benção de Deus, Deus vai te dar? Vai. Irmã Marinalva, se você querer alguma benção, Deus vai te dar? Vai. Kimberly Ketri, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você querer uma benção de Deus, Deus vai te dar? Sim. Então vocês acreditam que vai ter benção? Sim. Você acredita, Kelvin, que você vai ser abençoado? Sim. Você acredita, Melquisedeque, que Deus vai te abençoar? Sim. Você acredita, irmã Marinalva, que Deus vai te abençoar? Vai. Minha filha Kimberly Ketri, você acredita que Deus vai te abençoar? Então eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é mais fácil? Acusar Jacó ou é mais fácil pedir perdão para Esaú? O mais fácil é acusar quem? Jacó. Acusar é mais fácil. Mas aí Jacó disse, não, eu quero é pedir perdão. Pedir perdão é o caminho mais difícil. É fácil pedir perdão para alguém, Kelvin? Não. É fácil pedir perdão para alguém, Melqui? Não. É fácil pedir perdão para alguém, mamãe Marinalva? É fácil pedir perdão para alguém? É fácil. É fácil, mas ao mesmo tempo não é fácil, né, mamãe É. Marinalva? É fácil Parece porque você que tem um é, coração mas não é. transformado, É. né? Mas tem pessoas que de repente não tem, mas que não fica fácil. É. Aqui em Beliqueto, eu sei que para crente é fácil pedir perdão. Mas, humanamente falando, é fácil as pessoas passarem por aí pedindo perdão, Kimberly? Não é fácil. Então por que não é fácil pedir perdão? Aí Jacó levantou e disse, olha, sabe Duma, eu tô com um irmão que quer me matar. Esse irmão meu tá me odiando, esse irmão meu não gosta da minha cara, esse irmão meu não quer saber do que eu falo, esse irmão meu, se eu canto, ele ri da minha cara, se eu grito, ele ri da minha cara, se eu choro, ele ri da minha cara, se eu tô sozinho, ele ri da minha cara, se eu tô com alguém, ele ri da minha cara, e eu tô na fazenda, ele tá rindo, eu tô em casa, ele tá rindo, ele tá zombando de mim, esse irmão meu, ele não gosta de mim. Aí o que Jacó fez? Eu vou fazer eu vou voltar para perto do meu pai e vou pedir perdão pro meu irmão. Mas como ele tinha certeza que o irmão dele ia perdoar ele, sendo que o irmão dele tinha jurado matá-lo. Então o que Jacó fez? Buscou
Em Deus. Quando a gente está com a luta, o que a gente tem que fazer, Kelvin? Buscar refúgio em quem? Em Deus. Kelvin, Mel, quando a gente está com a luta, a gente tem que buscar refúgio em quem, Mel? Em Deus. Mamarinalva, quando a gente está com a luta, tem que buscar refúgio em quem, Mamarinalva? Meu Deus. Que belequeta, quando a gente está com a luta, tem que buscar refúgio em quem? Em Deus. Em Deus. Então em Deus nós temos esperança. E a Bíblia fala que depois da luta de Deus com Jacó, de Jacó com Deus, Deus logicamente tocou nas juntas dos quadril de Jacó, e Jacó saiu mancando, mas saiu com a bênção na mão. Às vezes é melhor sair mancando com a bênção na mão do que sair inteiro sem a bênção. Eu preferiria sair inteiro com bênção. Você também, Kelvin? Sim. Você também, Melk? Sim. A senhora também, Mamarinalva? também. Você também, Kimberly? Uhum. Sair inteiro é melhor, não é melhor? Sim. Mas se tiver que sair inteiro sem benção e sair mancando com a benção, eu preferiria sair inteiro com a benção. Mas se a única opção for ter que mancar com a benção, Manca. eu não queria não, mas eu vou. Eu vou mancar com a benção. Eu prefiro mancar com a benção do que sair inteiro sem benção. Eu preferia sair inteiro com a benção. Mas se só tem a opção de sair mancando, foi o que Jacó fez. Jacó saiu mancando, mas saiu com a benção de Deus e saiu abençoado. Aí quando chegou lá na frente, ele encontrou com o irmão dele. Aí eu vou finalizar nessa parte aqui agora. O irmão dele, chamava Esaú, veio encontrar com o irmão com 400 homens armados. Isso é normal, Mel? Não. Isso é normal o quê? Um irmão vir encontrar com o outro com 400 homens com a espada na mão? Não. Isso é normal, não, Marinalva? Não. Esaú vir encontrar com o irmão dele Não. com 400 homens na mão com espada na mão? Isso é normal que um irmão vir encontrar com o outro com 400 homens com espada na mão? Não. O que você imagina, Kelvin Ketterson? Um irmão vir ver o outro cheio de espada e punhal na mão. Daí é desunião. Desunião. Melquisedeque, um irmão vem encontrar o outro, traz 400 homens com punhal e arma. Isso é normal? Não. Você imagina que isso é o quê? Guerra. Guerra. Mas Marinalva, um irmão vem encontrar o outro. Ao invés de trazer, tipo, presente, vai trazendo 400 homens armados até os dentes. Isso é normal? Não é normal. Isso pra irmã é o quê? Isso aí é guerra. É guerra, é peleja, é ódio, é raiva. E, Kimberly, um irmão vem encontrar um outro irmão, ele, ao invés de trazer presente, ele vai trazer 400 homens com espada e com faca e com punhal na mão. Isso é normal, Kimberly? Não. Isso significa o que pra você? Conflito. Mesmo, conflito, parabéns. A Kimberly com 14 Parabéns. anos. Completa anos, vai deixar pra falar depois ou deixa pra depois? Quer falar agora, quando deixa pra completar anos ou deixa pra depois? Deixa pra depois, maravilha. A Kimberly vai completar anos, deixa pra depois que é segredo. Curioso, deixa de você ser curioso, que você não pode ser curioso, seu curioso. Ok, maravilha, vamos voltar para a palavra de Deus. Ok, voltando para a palavra de Deus. As escrituras dizem que nesse período, Jacó então encontrou com Esaú. Só que nesse encontro com Esaú, Jacó pegou as pessoas que estavam mais distantes dele e colocou na frente. E colocou os animais atrás. Depois ele pegou as outras pessoas menos distantes, colocou atrás das outras pessoas e colocou gente atrás. E foi colocando gente atrás e colocou a esposa dele, colocou outra esposa dele, colocou os filhos dele, tudo detrás e detrás e detrás de todo mundo. E Jacó veio à frente, prostrou-se diante de Esaú, seu irmão, pedindo perdão. Esaú perdoou Jacó ou não perdoou Melquisedeque? Perdoou. Perdoou, isso. Kelvin Ketterson, Esaú perdoou Jacó ou não perdoou? Kelvin Ketterson. Perdoou. Irmã Marinalva, Esaú perdoou Jacó ou não perdoou? Perdoa. Perdoou. Kimberly Ketley, Esaú perdoou Jacó ou não perdoou? Perdoou. Perdoou. Você sabia que o perdão é o melhor remédio para o coração, Kelvin? Sim, sabia. Você sabia, Melquisedeque, que o perdão é o melhor remédio para o coração? Sim. Sabia, irmã Marinalva, que o perdão é o melhor remédio para o coração? Sabia. Sabia, Kimberly Ketley, que o perdão é o melhor remédio para o coração? Sabia. Seja lá o que foi que aconteceu, seja lá o que foi que passou, seja lá o que te traz tristeza, seja lá o que te traz, tipo, sentimento e ressentimento, o perdão de Deus é o melhor remédio para o coração. A graça de Deus é o melhor remédio para o seu coração. Receba essa palavra, que o melhor é até mesmo da parte de Deus, é o presente para o seu coração. O perdão de Deus é o remédio para o seu coração. Esaú perdoou Jacó. E Jacó falou assim, para poder me dar garantia que você está me perdoando, deixa eu te dar um abraço. Eles abraçaram? Na Bíblia, Kelvin? Abraçaram. Sim. Eles abraçaram, Kelvin? Melquisedeque? Sim. Abraçaram. Eles abraçaram, irmã Marinalva? Sim. Eles abraçaram, Kimberly? Significa que irmãos têm que andar unidos. Ó, com mãe com suave, que os irmãos vivam em união. Eles abraçaram, ficaram felizes, e aí Jacó falou assim, eu tenho um outro pedido, vou te dar um presente.
E aí o Esaú não quis receber o presente, mas depois acabou recebendo um presente. Melquisedeque, se você dá um presente pro Kelvin e ele não recebeu, o que você imagina? Ingratidão. Kelvin Quetas, se você dá um presente pro Melquisedeque e ele não recebeu, o que você imagina, Kelvin Quetas? Gratidão. Melquisedeque, se você presentear a Kimberly e ela não receber, você imagina o quê? Falta de bom senso. Kimberly Kettler, se você dá um presente pro seu irmão Melquisedeque e ele não quiser aceitar, o que você vai imaginar dele? Ingratidão. Ingratidão também. Kelvin Kettler, se você dá um presente pra Kimberly e ela não recebeu, o que você imagina dela? Gratidão. Ingratidão. Kimberly Kettler, se você dá um presente pro Kelvin Kettler e ele rejeitar e não quiser o seu presente, o que você imagina dele? Ingratidão. Irmã Marinalva, se você receber presente, ou melhor, der um presente pra Kimberly, pro Melk e pro Kelvin, e eles não quiserem receber, o que você imagina deles? Eles são muitos ingratos. Ingratos. Ok. Kelvin, Melk e a Kimberly, se você der presente pra irmã Marinalva e eles não quiserem receber o seu presente, e ela não... Como é que é? Se você der um presente pra irmã Marinalva e ela não recebeu, o que você imagina da irmã Marinalva? Kelvin Kettler. Mesma coisa. A mesma coisa? Melquisedeque. A mesma coisa. A Kimberly Kettler. O que eu estou dizendo é porque a Bíblia foi exatamente isso. Na realidade, ninguém está passando por isso aqui. Isso foi um exemplo para poder ilustrar para todos ter certeza do que foi que aconteceu para mim finalizar a mensagem. Jacó deu um presente para Esaú e Esaú não quis receber. Isso significa que o Esaú ainda não tinha perdoado Jacó de todo o coração. Aí ele não queria receber o presente para não se sentir comprometido com aquele presente. Aí Jacó foi lutando, recebe meu irmão, não quero não, recebe meu irmão, eu não quero não, recebe meu irmão, eu não quero não, recebe pelo amor de Deus meu irmão, eu não quero, recebe, eu recebo, aí recebeu no final. Aí significa que tudo voltou ao normal. Às vezes, para me finalizar, Kelvin Kettler, tem coisa que a gente tem que insistir. Às vezes, Melquisedeque, tem coisa que a gente tem que insistir. Às vezes, irmã Marinalva, tem coisa na vida que a gente vai ter que bater até que a gente insista e ganha a peleja. Kimberly Kettler, tem coisa que você vai falar, minha filha. Você vai desejar, você vai querer. Não desista não, tá? A gente vai ter que insistir. A insistência é o segredo da vitória. A persistência é o segredo da vitória. E, fechando com chave de ouro, Kelvin Kettler. Se a pessoa bater na porta uma vez e não abrir e desistir, essa pessoa é o quê? De repente, possa ser que você não lembra, mas você sabe que essa pessoa, de repente, não é uma pessoa que persistiu. Melquisedeque, uma pessoa que bate na porta uma vez, Melquisedeque, e a porta não abriu, o que significa que essa pessoa é o quê, Melqui? Ok, é essa pessoa que não persistiu. Mamarinal, uma pessoa que bate na porta uma vez e a porta não quis abrir, essa pessoa desistiu, não quis bater de novo, essa pessoa é o quê, Mamarinal? Ele desistiu, né? Desistiu. Kimberly Kettler, a pessoa que bate na porta uma vez, faz um pedido e a porta não abriu, e essa pessoa desistiu, essa pessoa é o quê? Essa pessoa de repente não persistiu e não insistiu, não é assim? Ok. Mas de repente se essa pessoa bater 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, a porta vai abrir. Ok, então eu vou cantar um corinho, depois vocês têm toda a liberdade para cantar aquele hino que fala assim, só um corinho, um cânticozinho que fala assim, ó. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. Aí tem mais, depois vocês cantam. Viu? Vocês cantam o hino, fica à vontade. E eu queria deixar só essa palavra. Não deixe de pedir perdão e não deixe de perdoar. Independente o que foi que aconteceu no passado. Jesus te perdoou e está perdoado. E nós perdoamos e nós recebemos todo o perdão. E assim aconteceu a história de Esaú e Jacó. Voltaram para dentro da mesma terra. Um foi para Seir, o outro voltou para perto do pai, Isaac, e foram felizes para sempre. Mamarinalva, Kelvin Kettler, o Melquisedeque e a Kimberly Kettler. Tem a oportunidade. Se depois de cantar quiser pregar, pode pregar que depois eu dou um jeito ali. Vamos louvar o Senhor com o hino 48. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia,
Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo clamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus o Salvador, desprezar e insultar o meu Senhor. Mas fartoso veio o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém, Jesus. Eu quero passar a oportunidade. Se o Kelvin Quentas quiser ter a oportunidade. Glória a Jesus. Aleluias. Ou, se o Melquisedeque, que é pregador, e o Kelvin Quentas, que também é pregador, tem uma oportunidade. Um pode começar, prega, faz o que Deus colocar no coração. Depois o outro pode começar, prega, ou faz o que Deus colocou no coração. A irmã Marinalva, depois dos dois, tem a oportunidade para pregar, para fazer o que Deus colocou no coração. E por último, a cantora Kimberly Kathleen também tem uma oportunidade para cantar louvores a Deus. A oportunidade está com o Melquisedeque para trazer uma palavra. Pode ficar à vontade, meu filho. Querer levantar, querer ficar sentado para poder trazer uma palavra. Pode citar uma palavra, um versículo. Tem uma Bíblia ali, ó. Ali, ó. Por que fugiu de mim? Sai fora de mim. Por que fugiu? Só fugir. Vem pra cá, meu filho, que você fica mais próximo de nós. Ninguém. Canta um corinho, irmã Marinão. Isso. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Pai do Senhor a todos, vou deixar uma passagem rápida aqui, né, em Romanos 8, 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Né? Essa passagem é bem plena, né? Nos ensina a gente se entregar a Deus todo dia e clamar a Ele até que Ele venha, né? Porque Ele foi o único que morreu por nós em nosso lugar. E a palavra de Deus fala que somos ovelhas, né? Assim, por mais que a gente tenha a palavra de Deus na nossa vida, mas a gente somos como as ovelhas que precisa de um pastor para nos guiar. Então, Jesus Cristo não foi só aquele que morreu na cruz, mas sim alguém que nos guia, alguém que nos tira de onde a gente estava perdido antes, e por meio da morte dele nós conhecemos a verdade que é Ele, e Ele não é só aquele que morreu, mas aquele que nos guia e nos faz cada dia vencedores, porque Ele faz isso por amor, e a gente tem que reconhecer todo dia por aqueles que nos amou, conforme o apóstolo Paulo escreve essa carta para os romanos. Agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Glória A a oportunidade Deus. está com o Kel. Pode cantando aí. Tinha um corinho de novo, Maria? Pai, segura em minha mão. Pai, segura em minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura em minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura em minha mão. Glória a Deus. O Kelvin Queta só tem a oportunidade para poder fazer o que Deus colocar no seu coração nesta noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Amém, Jesus. Jesus. Olha aqui de ler um rápido versículo aqui que se encontra em Mateus 16, 24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que fala a respeito de nós abandonar a nós mesmos e as nossas próprias vontades e seguir a Jesus Cristo e colocar Deus sempre em primeiro lugar, tomar nossa cruz e sempre seguirmos diariamente aquilo que o Senhor quer para nós, para que possamos cada dia mais fazer aquilo que seja da vontade do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, é isso, em nome de Jesus, seja feita a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. A irmã Marinalva tem a oportunidade para pregar ou para trazer uma palavra. Tá bom, Pai. Pode ficar à vontade, Maria. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu já tenho louvado o Senhor com os dois corinhos. Tenho ouvido as mensagens maravilhosas que Deus tem dado a cada um nesta noite. E eu quero mais ouvir para me aprender. Isso aí. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor a Deus pela cantora aqui, ele quer que eu louvando Jesus. Pode cantar qualquer coisa aqui, meu. Pode falar um pouquinho de Jesus, se quiser. A gente ajuda. Nós é nós. Ajuda o
Do Corinthians. Ok, tá? Tira um Corinthians, não vale nada, a gente ajuda. Carta do. Aquele lá, Bíblia 642. Ih, tem 600. Corim. Qual que é aquela? Jesus em tua presença. Deixa ela tirar, Então, o pregador Lu já posso suportar. Pregador Lu já posso suportar. Posso suportar. Nossa Senhor. Tô com voz toda. Jesus, tira que nós é você. Não tem aqui. Você não sabe dar? Tirei. Se não fosse pior, vai ser bom. Pregador Lu. Se não fosse o quê? Se não fosse hip hop. Pronto. 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 Você tem feito? Tá bom? Canto 15. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Com ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Glórias a Deus. Antes de nós finalizarmos,
Eu deixo as considerações finais para cada um e por último eu faço a minha parte, já ora e já termina. Eu quero começar que faça as considerações finais o meu filho, Kelvin Quietos. Calma. Fazer um agradecimento, Kelvin. Agradecimento, agradecer a Deus por tudo, por esse dia, por nos permitir nós estarmos aqui novamente, né? Mais um dia, em nome de Jesus Cristo. E é isso, agora em nome de Jesus. O Melquisedeque, faça os seus agradecimentos, meu filho. Agradeço a Deus primeiramente por mais oportunidade, né, de estar unido e por estar nessa conexão com o nosso Deus. E agradecer por mais um dia de vida, saúde e paz com a família. Irmã Marinalva, fazer os agradecimentos ou passa para a Kimberly e depois a senhora faz os agradecimentos? Pode ir, pô. Pode ir. Só fala isso. Para mim é um privilégio muito grande por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite. Porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faça presente, né? Eu tenho certeza que ele está aqui nesta noite, né? Eu sou grata ao Senhor por tudo. A oportunidade de estar com minha filha Kimberly. Eu agradeço por cada dia, como ontem, hoje, e estar ao lado de quem eu realmente amo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí. Eu fiquei muito feliz na finalização, quando a Kimberly falou que está ao lado de quem ela realmente ama. Glória a Deus. É isso mesmo, minha filha? Uhum. Você poderia falar às pessoas que você ama? Meu pai, minha mãe, minha avó, meus irmãos. Que lindo. Deus abençoe, minha Glória a filha. Jesus. Parabéns. Isso aí. O meu filho Kelvin Quieterson, o meu filho Melquisedeque, a avó de meus filhos, a irmã Marinalva, e a minha princesa, minha filha Kimberly. Gratidão, a finalização minha foi bom culto, a glória de Deus. Quero crer que teve proveitos, foi muito maravilhoso, uma noite inesquecível. Hoje são dia 20 de junho de 2025. É uma data, nunca mais em toda a história vai repetir esse dia de hoje. Nunca mais. É um dia 20 do mês de junho de 2025. Amanhã é outro dia. E depois é outro. Os dias podem repetir na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta da semana que vem. Mas a data de hoje nunca. Ela nunca mais vai ter essa data em nenhum outro lugar do universo. Essa data de hoje, ela só existe hoje. Então, tudo que nós fizemos hoje para a glória de Jesus, tudo que foi amado hoje para a glória de Jesus, tudo que foi demonstrado hoje foi para a glória de Jesus. Eu creio que de tudo que eu ouvi aqui, de precioso, a palavra mais linda que eu ouvi foi primeiro a palavra de Deus, os louvores e as glorificações para Jesus. E as palavras que a Kimberly falou. Estou feliz de estar ao lado de quem eu amo. Obrigado. E todos nós estamos felizes por todos nós. Estou feliz pelo Kelvin, meu filho. Estou feliz pelo Melk, meu filho. Estou feliz pela minha filha Kimberly Ketra. E por você, irmã Marinalva. Que abaixo de Deus é a razão de tudo isso aqui que está acontecendo. Porque se não fosse você, se não fosse o pastor João, e principalmente você, irmã Marinalva, essa porta não se abriria. Primeiro Deus no céu, depois você que disse, as minhas portas estarão abertas. E o pastor João disse, tá certo, vai estar aberta. Irmã Marinalva, obrigado. Obrigado, eu. Eu que te agradeço por a gente estar aqui reunidos. Não É um temos prazer palavras, muito prazer é todo grande. nosso. Como é que a senhora quer orar? A gente vai orar, mas como é que você quer orar? Eu quero que ore por mim, para Jesus repreender, né, muita coisa, enfermidade. Deus me dá mais forças espirituais para mim cada dia servir Ele melhor. Glória a Deus. Maravilha. Nós vamos orar. Eu não sei aqui dos presentes quem vai trabalhar amanhã às 5 horas da manhã. Não sei. Se porventura vai estar todo mundo de folga, mas sábado. Isso é muita honra, muita graça. Tá? Eu ia citar alguns nomes de pessoas aqui, mas como o único nome que foi citado aqui eram os seus presentes, foi o nome de Jesus, eu vou preferir continuar só com o nome de Jesus. Começou com o nome de Jesus, a gente finaliza com o nome de Jesus.
E como é que a senhora quer orar? De pé, todo mundo sentado aqui mesmo? Do jeito que você quiser. Eu acho melhor que já está todo mundo sentado. Estamos aqui, deixa eu estar do jeito. Dá as mãos todo mundo, cada um vê se dá para esticar e colocar as mãos aqui. Dá para esticar e dá não? Tá difícil aí? Tá difícil aí? A gente estica, coloca as mãos aqui, todo mundo próximo. Você tá a segunda mão dá não? Que meu? A segunda mão dá não? Tá difícil aí? Tá difícil a segunda mão? Tá difícil? Isso aí. Quer começar, não, Marina? Vamos que seja rápido, que as mãos aqui tá forte. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por estas horas que nós passamos aqui na Tua presença, meu Pai. Eu sei que o Senhor não leva em conta o tempo das nossas ignorâncias, porque o Senhor é Deus, que conhece todas as coisas, conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso andar, por onde quer que nós vamos, o Senhor está conosco para nos livrar de todo mal. Obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço por tudo. Amém. E as palmas para Jesus? Amém. Glória a Deus. O celular para sua conta aqui, ó. Isso aí. Na hora que ele desligar, depois eu vou tirar tudo do seu celular. Tá. O celular vai ficar. Ai, aqui. Jesus. Você pode desligar lá, não? Tá bom aí? Não, vou ficar Então parado assim. deixa lá. Bora maravilha. Melhor ainda. Tá legal sim, tá vendo, Evelyn?